O que Deus lhe chamou para fazer? Você está cumprindo com o seu chamado? Responde aí, deixa o seu comentário, assista esse vídeo até o final e vem comigo! Tá chegando o dia, viu? Nesse próximo sábado agora, dia 26 de setembro, às 6 horas da manhã, você não pode perder o início de mais uma série de estudos da Palavra de Deus, com o tema Educação e Redenção. Deus com certeza tem muitas bênçãos reservadas para você. E no episódio de hoje da série Fazendo Amigos para Deus, nós iremos falar sobre Paulo, o instrumento escolhido por Deus. O texto bíblico do nosso estudo se encontra em Romanos, capítulo 1, verso 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Na história da igreja cristã, nenhum outro homem realizou obra tão grandiosa e tão relevante quanto o apóstolo Paulo. Dentre os mais cruéis e implacáveis perseguidores da igreja de Cristo, surgiu o mais hábil defensor e mais bem-sucedido arauto do Evangelho. Jesus escolhe candidatos improváveis para testemunhar de seu amor. Quando Paulo aceitou a Jesus como seu Salvador, sua vida mudou radicalmente. Saulo não tinha nenhum conhecimento pessoal de Jesus ou de sua missão. No caminho para Damasco, uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, o envolveu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para você recalcitar contra os aguilhões. Atos 9, versos 4 e 5. Um olhar para aquele glorioso ser imprimiu sua imagem para sempre na alma de Saulo. As palavras lhe atingiram o coração com força espantosa. Jesus lhe fora revelado como vindo à terra em cumprimento de sua missão, sendo rejeitado, maltratado, condenado e crucificado por aqueles a quem viera salvar, e tendo ressurgido dos mortos e ascendido aos céus. A maravilhosa conversão de Saulo demonstra, de um modo surpreendente, o miraculoso poder de Jesus em levar convicção à mente e ao coração do ser humano. Saulo torna-se um aprendiz de discípulo. À luz da lei de Deus, ele se contempla a si mesmo como pecador. Vê que Jesus, a quem na sua ignorância havia considerado um impostor, é o autor e o fundamento da religião do povo de Deus. Desde os dias de Adão e até hoje, Jesus é o consumador da fé. Fé essa agora que era tão clara a sua visão que fora iluminada. Paulo, ele foi castigado com varas 3 vezes. Uma vez foi apedrejado e deixado quase como morto. Em naufrágio, 3 vezes, uma noite e um dia na voragem do mar. Você pode conferir tudo isso que eu acabei de falar em 1 Coríntios capítulo 11, versos 25 e 26. Qualquer trabalho que beneficie a humanidade ou promova o avanço do reino de Deus deve ser considerado muito honroso. Em Roma, muitos da corte real converteram-se ao cristianismo por causa do testemunho de Paulo. A maldade do imperador Nero contra Paulo era exatamente por isso. Sendo cidadão romano, Paulo não podia ser torturado e logo foi condenado a ser decapitado. Foi levado reservadamente ao lugar da execução. Paulo fortaleceu e animou os poucos cristãos que compareceram ao lugar de sua execução. Paulo levava consigo em sua vida na terra a própria atmosfera do céu, e há quem diga que estas foram as últimas palavras do apóstolo Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos aqueles que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, versos 7 e 8. O testemunho de Paulo mudou a história do cristianismo e do mundo. Nunca devemos permitir, por nossa visão humana, limitar os planos e a obra de Deus. Jamais nos excusemos do chamado divino e dos esforços de ganhar pessoas para Jesus Cristo.
mesmo nos campos menos promissores. Como instrumentos nas mãos de Deus, nossa força deve aumentar a despeito das dificuldades que estamos enfrentando. O triunfo da fé cristã é sofrer e ser forte, submeter-se e assim conquistar, morrer o dia todo e contudo viver, suportar a cruz e deste modo ganhar a coroa da glória imortal. Ainda que o seu chamado ou o meu chamado não seja tão dramático como foi o do apóstolo Paulo, Deus está nos chamando para participar da expansão de seu reino aqui na terra e mudar a vida de muitas pessoas. Que o eterno Deus te abençoe, me abençoe no dia de hoje. Vamos orar? Nosso Pai Celestial, assim como o Senhor usou poderosamente o apóstolo Paulo como instrumento em tuas mãos, que o Senhor possa nos usar no dia de hoje para que possamos alcançar com o nosso testemunho aqueles a quem nós amamos. Nos dê um dia abençoado, te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, fique na paz. Maranata!